Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite maravilhosa, por esse tempo onde nós estamos aqui para nos expor à tua vontade, para nos expor, Senhor, àquilo que o Senhor pensa sobre família, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, como marido, esposa, filhos, pais, mães. Sim, Senhor, porque família nasceu no teu coração. E nós sabemos que uma família forte é uma igreja forte, é uma sociedade forte. E precisamos sim das tuas instruções, Senhor. Precisamos entender o propósito de que o Senhor levanta famílias mesmo, para nós fazermos a diferença, a começar na nossa casa. Família é um projeto teu, e o Senhor é o criador e idealizador de todas as coisas, e tudo que o Senhor criou é perfeito. Família é uma instituição perfeita, e o maligno não pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Isso já está estabelecido. E nós tomamos posse da nossa família abençoada, próspera, avançando, crescendo em todas as áreas, Pai. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, por esse tempo, por tudo que já aconteceu, mas por tudo que ainda irá acontecer nessa noite. Te dou graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Então, vocês estão bem? Que bênção. Estamos dando o tiro inicial, não é? Do nosso trabalho com famílias esse ano 2025. E eu fico muito feliz de tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, como nós temos crescido e avançado nessa área. Isso sempre foi um desejo meu e de Lucerna, na verdade, desde sempre, né? Pastor Peterson estava falando agora do encontro de casais. Desde sempre nós éramos muito envolvidos em Campina Grande. Fizemos o SCC em 91, aliás, em 91 casamos, em 96 fizemos SCC, e de lá até vir para cá, todos os anos, nós éramos envolvidos em pelo menos 5 ou 6 igrejas espalhadas lá em Campina Grande para fazermos SCC. E nos envolvemos e nos aperfeiçoamos, crescemos, avançamos, porque foi muito bom, um tempo precioso. E a gente sempre pensou família. E primeiro o convite que nós tivemos, né, para estar ministrando, vamos dizer, de forma em público mesmo, em igrejas, acerca dessa área, acerca de família, foi justamente do nosso hoje presidente do ministério, o apóstolo Guto Emery. Ele nunca nem tinha visto a gente ministrar, mas uma coisa que nos chamou a atenção, quando ele nos convidou, né, ele perguntou se a gente ministrava para a família, e eu, na hora, comentei com o Lucerna. Ele disse: eu quero falar com vocês amanhã. E do nada eu disse assim: Lucerna, eu acho que ele vai nos convidar para ensinar no Rema. Isso foi em 2004, aqui no Mardunas. E Lucerna disse: Beto, o que é que tem a ver ele falar sobre família e falar do Rema? Eu digo: não sei, algo que veio dentro de mim. E a gente passou a noite, eu e ela, ali no Mardunas, um evento que a gente tinha da igreja, o Mais de Deus. A gente ficava pensando, conversando, né? O que é que Guto quer com a gente? Pense numa noite longa. E aí, na hora do almoço, depois do evento pela manhã, ele senta e ele disse: Beto, Lucerna, eu tenho visto a vida de vocês, e isso, gente, foi em 2004, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu não ia dar esse testemunho, me veio, por causa da questão do SCC, me veio para eu falar a você como é importante. Você pensa que você não ministra, que você acha que só ministra subindo em púlpito. Lê do engano. É melhor você não subir no púlpito e ministrar no seu dia a dia, do que você subir no púlpito e não ter vida lá atrás. Subir no púlpito é performance muitas vezes. E as pessoas às vezes podem enganar. E aí ele olhou para mim, Lucerna, e disse: rapaz, é porque assim, eu quero te convidar vocês dois para ensinar no Rema. Eu olhei para ela olhou para mim, a gente começou a rir. Mas por quê? Porque ele disse: eu quero que a primeira disciplina que vocês ensinem seja família cristã. E só uma observação, a risada foi de nervosa, viu?
Pelo menos a minha foi uma risada nervosa. E ele disse assim: eu nunca vi, escute isso, eu nunca vi vocês ministrando, nem nunca ouvi uma ministração de vocês, nem nunca perguntei ao pastor de vocês se vocês ministram. Eu estou chamando vocês porque o que a gente quer são pessoas de caráter e que têm vida. E vocês influenciam pessoas. A gente tem observado a vida de vocês. E a gente quer isso. E ele disse assim, isso foi em 2004, gente. Ele disse, nós estamos cansados de pessoas que são muito boas no púlpito e não têm vida. Estamos à procura de pessoas que têm caráter, de famílias estruturadas. Pense sobre isso. Isso faz toda a diferença. Amém, gente? E eu olhei para ele e disse, Guto, rapaz, a gente recebe esse convite com temor e tremor. Principalmente por isso que você está dizendo da gente. Porque a gente vai se policiar cada vez mais. Porque deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. É muito fácil você começar. Mas o difícil, o complicado, se você não souber lidar no seu dia a dia, é o caminhar. É o correr, é o seguir o plano de Deus para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Sabe, e assim, nós dissemos a ele, e tivemos realmente essa responsabilidade de pegar junto e de nunca chegar a um dia decepcionar esse ministério e principalmente ao Senhor. Amém? Isso é muito sério. Como é sério essa noite que nós viemos aqui para trazer uma palavra para você mesmo. E dentro de todo esse contexto, né, que o pessoal da liderança da família teve para estarem lendo esse livro, maravilhoso por sinal, inclusive do evento, eu digo, eu vou a caráter mesmo. É de verde, eu vou de verde. Eu gosto de seguir aquilo que é orientado para a gente fazer. Amém? E o que a gente quer compartilhar com vocês nessa noite é justamente isso, seguindo o plano de Deus para a família. Esse livro é maravilhoso, esse livro fala de forma bem individual, particular, e no livro, eu quero ler isso para você, no livro Seguindo o Plano de Deus, o irmão Reagan, ele traz uma reflexão, se de fato estamos seguindo o plano de Deus nas nossas vidas. E ele diz assim, ó, você tem uma carreira específica que Deus tem colocado à sua frente. É uma carreira especial que vem com o destino divino que Deus tem planejado para você cumprir. A Bíblia diz que você deve não somente correr a sua carreira, mas também deve completá-la. Lembra que eu disse, não basta começar. A vida cristã e uma família cristã não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida rápida, é uma caminhada. Sabe, é uma maratona. E é melhor que você corra de forma equilibrada, sem muitos altos e baixos, do que você dar um tiro, sabe, aquele pique, que quem corre sabe, aquele pique de 100 metros, e quando chega depois de algum tempo, pouco tempo, começa a cansar. É melhor que você mantenha um equilíbrio nessa carreira, e é isso que nós queremos hoje compartilhar, que você mantenha, sabe, uma postura correta na sua caminhada, porque eu digo, irmãos, como eu digo, não basta começar certo, mas na caminhada a gente vai melhorando. O plano de Deus é que nós devemos melhorar e crescer de um degrau de glória a outro degrau de glória. O plano de Deus para a minha casa, para a tua casa, para a minha vida individual, para a vida de Lucerna individual, é aquilo que ele diz, o justo, a carreira do justo, ou o caminho do justo, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, a vontade de Deus é que a minha família, a minha casa, e eu e Lucerna, a gente melhore cada vez mais. Foi muito bom aquilo que Guto falou para a gente em 2004. Mas deixa eu te dizer, se nós permanecêssemos com o mesmo grau de conhecimento, com a mesma pegada de 2004, hoje a gente estava sendo infeliz e infiel ao Senhor. Talvez nós não estivéssemos aqui.
Porque o desejo de Deus é que a gente sempre tenha uma diligência cada vez maior na nossa caminhada e na nossa família. Amém? Então tem uma passagem na Bíblia, em 2 de Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Veja, combati o bom combate, completei a carreira. Isso foi o apóstolo Paulo falando a Timóteo, no final da sua caminhada. Ele disse: vim certo, continuei certo, pancada veio, situações adversas chegaram, mas eu permaneci, fiz o que tinha para fazer, cumpri cabalmente, segui cabalmente os planos de Deus para a minha vida. E ele disse: guardei a fé. Então essas palavras, elas trazem um contexto para a vida dele individual, mas eu quero que você entenda que a gente quer trazer para a vida familiar. A gente precisa correr uma carreira para a vida familiar. Essa passagem que eu citei para você, do justo, né, a vereda do justo, que vai melhorando, certa vez quando nós estávamos estudando para a família cristã, eu me deparei com esse versículo e o Senhor tratou comigo. Ele disse: olha, não tem sentido se o justo, na minha concepção, se o justo, a caminhada do justo, a carreira do justo, o caminho do justo é para ir se aperfeiçoando, não tem sentido a família do justo ir declinando. Não tem como, irmãos. A Bíblia, ela diz que eu individualmente devo crescer. Hoje eu devo ser melhor do que ontem, e amanhã Deus espera que eu seja melhor do que hoje. Mas ao mesmo tempo, em paralelo, Deus olha para a Lucerna e Ele deseja e Ele dá instruções e condições para que Lucerna também cresça cada dia mais. Se ela cresce, se eu cresço, se Vitor cresce, Daniel, agora Priscila, agora Thalita e Daniel filho que está chegando, estamos crescendo individualmente, cada um fazendo a sua parte, irmãos, o todo é quem vai se beneficiar. Amém? Então não tem sentido nós corrermos o plano de Deus, seguirmos o plano de Deus para a nossa vida individual e esquecer da nossa família. Aleluia. E sabe, amados, Paulo ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É interessante essa palavra bom combate. Trazendo para o contexto familiar, a nossa vida familiar, como nós vivemos como família, não tem que ser um mau combate. Não tem que ser uma família cheia de contenda, cheia de briga, cheia de discórdia, cheia de questionamentos. Porque se de forma individual o combate é um bom combate, por que na vida familiar tem que ser de confusão? Existe um que quer destruir as famílias. A palavra de Deus diz que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Eu sempre gosto de dizer que Satanás ele não está interessado na sua casa, na sua roupa, no seu relógio, nas suas joias, naquilo que você tem, no que você tem na conta bancária, no seu. Satanás ele não está interessado em coisas, não. Ele está interessado em matar, roubar e destruir a nossa fé, a palavra que nós colocamos no nosso coração, trazer conflito, confusão nas famílias. Porque eu não sei você, mas se a gente não está bem dentro de casa, provavelmente a gente não vai conseguir ficar bem em nenhum outro lugar. Se a sua família for preciosa, se você considera a sua família como algo importante, se alguém na sua família, se você não está bem com alguém da família, você não fica bem também. Ou é só comigo que acontece isso? Então a gente precisa pensar que há sim um combate. Quando eu digo combate, não é no quesito que a gente é para viver em guerra, em luta, em peleja. A vida familiar não é luta, peleja. É o combate no quesito que existem coisas, existem ferramentas que a gente precisa estar com ela para que quando situações surgirem, a gente entender. Isso aqui precisa ser resolvido, mas não é um mau combate. Não é uma família complicada, difícil de ser administrada. Porque se para a vida individual é um bom combate, para a gente completar a carreira e chegar no final, então a gente precisa pensar também na questão familiar. Porque, amados, não existe sucesso com uma família fracassada. Não existe sucesso profissional, sucesso ministerial,
sucesso em qualquer área da sua vida, da minha vida, se a gente tem fracassado como família. Porque chegando diante do Senhor, e a gente vai mostrar para Ele, olha Senhor, eu cumpri minha carreira. Aí o Senhor diz, em quê? Aí, fui um excelente profissional. E o Senhor, aplausos. Ó Senhor, cumpri minha carreira, eu fui um excelente ministro da palavra, aplausos. Ó Senhor, cumpri minha carreira, eu fui um excelente servo, ou empregado, ou patrão. Eu fui isso, aquilo, outro, e o Senhor, aplauso. E como você foi como família? Como você agiu como filho, como filha? Como você agiu como pai, como mãe? Como irmão, como irmã? E a igreja, amados, é o lugar para a gente pensar sobre essas coisas. Amém? É certo que num contexto familiar vai haver alguém que não vai com tua cara. Pode ser tua sogra, teu sogro, pode ser um primo, um irmão, um pai, uma mãe. Acontece. Nós lidamos com famílias no gabinete e a gente chega a situações assim. Amém? Mas, amém não, né? Misericórdia. Misericórdia. Mas a perfeita vontade de Deus é que haja o quê? Paz, harmonia, amor, compreensão. É sobre essas coisas que a gente vai estar falando mais um pouco nessa noite. Então, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Preste atenção. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por que com perseverança? Porque tem tudo a ver com isso que Luciano acabou de dizer. Na caminhada familiar, nem sempre é tudo mar de rosas. Nem sempre todos estão muito bem, obrigado. Tem dia que parece que é noite dentro de casa. Tem situações que a gente precisa saber lidar. Tem situações que a gente precisa saber compreender um ao outro. Tem situações que às vezes fogem do nosso raio de atuação. E a gente precisa buscar papai, orientação de Deus, colocar o joelho no chão, pedir direção ao Senhor de como resolver aquilo. Às vezes é um filho que está naquela condição de puberdade, ou na condição mesmo ainda de criança, que tem algumas estutícias, e você não sabe como tirar, e as coisas ficam cada dia passando, fica pior, e a gente precisa correr com perseverança. O que é isso? Não desistir da família, não desistir dos filhos, não desistir do seu cônjuge, porque é uma carreira mesmo. E quando a Bíblia fala que tem que ser com perseverança, irmãos, é porque o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabe que na caminhada existem situações que é necessário você botar força. Sabe, a Bíblia fala, a igreja primitiva diz que os antigos, eles perseveravam na oração, na palavra, não é, na doutrina, não é, na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Veja, eles perseveravam. Por que perseveravam? Porque tinha dia que eles nem queriam estar em comunhão uns com os outros. Mas eles botavam forças. Eles colocavam o domínio próprio em manifestação. Eles usavam a paciência naquela situação. Eles andavam em alegria no meio de condições adversas. Eles manifestavam amor, quando na verdade eles queriam andar ter raiva daquela pessoa. Eles liberavam perdão, em vez de ficar guardando mágoa. E é isso que a gente em família deve fazer, ser perseverante, acreditar um no outro, sabe, dar forças para o outro, perceber que se o outro não tá tão bem, em vez de jogar a última pá de terra, matando aquela pessoa, estender a mão e dizer: o que é que você está precisando? Será se sou eu que estou causando isso? Porque às vezes essa pessoa que está dentro da nossa casa deva estar meio borocochô, vamos dizer assim, justamente por causa de algumas atitudes que nós estamos fazendo. E a gente vai compartilhar algumas coisas, mas entenda, a Bíblia diz assim no verso 2, olhando, não é só correndo com perseverança,
mas é correndo com perseverança, mas também olhando. Olhando como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia ou de vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Veja, é correr a carreira com perseverança, sem tirar os olhos da palavra. Amém? Sem tirar os olhos do Senhor. Eu duvido, irmãos, assiste nessas Olimpíadas ou em qualquer campeonato que tenha de corrida, vê, sabe, eu gosto disso. Eu gosto de ver, sabe, como um atleta, ele está ali, ele se dedica e ele se concentra para fazer aquilo. Vê um atleta correndo. Vê se ele perde o foco. Se ele perder, ele perde a caminhada. Ele perde a carreira. Ele vai perder talvez milésimos de segundos, porque se distraiu. Numa maratona, se você assiste, você vai ver que na caminhada, irmãos, tem pessoas em alguns lugares pontuais, com água, um copo de água, já abrem aqueles copos de água, o atleta vai passando, ele não para não, ele não faz pit stop não. Irmãos, como família cristã, nós não temos pit stop para fazer. A carreira tem que ser contínua. O atleta não para e nem tira o foco. Quando ele vai passando, ele vai pegando, vai tomando, correndo. Ele não perde tempo. Tem muita gente perdendo tempo na sua família. Talvez avançando em algumas áreas, como Lucerna disse. Sabe, às vezes, avançando até ministerialmente, porque ministério é atraente, irmãos. O ministério atrai, púlpito atrai. Mas não é isso aqui que Deus almeja para a sua vida. Amém? Não é isso. O que Deus almeja para a nossa vida, irmãos, é termos uma família alicerçada no Senhor. Amém. Todas as outras coisas serão plus. Amém. Inclusive o púlpito. Amém? E quando a palavra diz corramos com perseverança, trazendo para a família, tem situações que a gente tem que exercer a paciência. Beto, às vezes... eu não vou nem dizer nada. Beto, às vezes, tem situações que ele quer me tirar do sério. Aí eu me lembro, né? Eu me lembro. Aí eu me lembro que eu tenho que olhar para a palavra, porque, amados, não tem como correr a carreira familiar. E o que é que eu faço de tão grave? Nada. Nadinha. Você é pastor, homem de Deus, mas tem hora que quer perturbar, né? Não é pecado não, gente, é coisa de homem mesmo. Quem é homem aqui? Você sabe como você irrita a sua esposa. Você sabe. Mas vou dizer uma coisa, mas você, mulher, sabe muito mais, viu? Aí a gente fica pensando, né? Como é que eu vou correr a carreira familiar? Com paciência. Lucerna é muito difícil. A palavra de Deus nos instrui. Como é que a gente consegue? Olhando para a palavra. Olhando para Jesus. Então, não é você olhando para você, para as suas capacidades. Porque se você olhar para você, você vai dizer, aguento nada. Não, aqui não tem condição não. Aqui eu tenho que desistir. Aqui está demais. Esse menino, Lucerna, esse menino está roubando a minha paciência. Quem nunca falou isso? Está até fora da palavra, amados. Porque quando nós nascemos de novo, a paciência já está em nós. Não tem como ser roubada. A gente pode não estar andando nela, mas roubada ela não é, não. Tem pessoas que dizem, eu não tenho mais paciência. Isso é uma mentira tão grande, irmãos. Porque a paciência não entra e sai, não. Está lá dentro. O problema é porque ela não é manifesta, é outra coisa. Então, para você mudar, tira o vício de linguagem e diz, rapaz, eu não estou conseguindo manifestar paciência nessa situação. Mas ela está lá. Amém? Se tem uma mangueira, irmãos, ela não dá fruto, está ilegal. A mangueira, o objetivo dela é frutificar, é a manga aparecer. Se não tem manga, no tempo de manga, é ilegal, está errado. Se Deus olha para mim e olha para você e não está vendo fruto, está errado. Deus não te fez estéril. Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para dar fruto. Amém? Então não tem boquinha com Deus. Senhor, eu não consigo. Consegue.
persevere porque você consegue. Então, perseverança, paciência, não desistir. 39 anos que eu persevero aqui. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas se não tem paciência, se a carreira familiar é corrida sem perseverança, sem olhar para Jesus, não é relacionamento. Agora, amados, isso é para tudo. É pai com mãe, é mãe com pai, é com filho, é esposo com esposa. Não tem situações que os filhos, eles perturbam o juízo da gente, que a gente fica, meu Deus do céu, eu preciso manifestar paciência aqui. E quando o pai e a mãe, o filho, tem que exercer paciência com o pai, com a mãe. Agora, isso a gente está falando de paciência, de perseverança, porque está no versículo, no contexto. Mas entra todos os outros. De lá de Gálatas 5, quando fala sobre o fruto do Espírito. Amém, Lucerna? Como é que eu faço? Olha para a palavra. Não olhe para você não, porque se você olhar para você, você vai dizer, aqui não dá não. Olhe para a palavra. Se a palavra de Deus diz que você pode andar em perseverança, que você pode andar em paciência, que você pode correr essa carreira chamada família, olhando para Ele, então eu fico com a palavra. Mas amém? Lembra que a Bíblia fala de correr com perseverança, não é? Mas antes de correr com perseverança, a Bíblia diz assim, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, é um pouco mais sobre isso que a gente quer entrar agora, para que você entenda. Numa corrida, um atleta, ele precisa estar leve. Ele bota o mínimo de roupa possível. Hoje, os estudos, cada dia que passa, cada tempo que passa, irmãos, eles estão fabricando roupas, né, shorts, blusas, tênis, ou aquelas sapatilhas, né, de corrida. Se você pega, parece uma meia, leve. Porque quanto mais leveza, mais velocidade. Falando em corrida, aí Thalita, né, minha nora, ela agora inventou de ser corredora. Está fazendo assessoria de corrida, lá em Campina Grande. Está fazendo assessoria de corrida. Aí ela nem está aqui, né? Ela está aqui em Natal, mas ela nem veio para o culto. Mas amanhã ela está por aqui. Aí ela inventou agora, se amostrando. Quando foi hoje de manhã, ela disse, bora correr. Eu digo, bora. Mas vou vir ficar para baixo, fico nada. Vem se passar, eu digo, vamos correr. Eu digo, tá aqui quem está pronto. Coloquei meu tênis, coloquei minha leg, minha blusinha, vamos embora correr. Aí, eu comecei a correr, né, 1 quilômetro, 2, que eu não sou corredora. Eu estou também inventando, com quase 53 anos, inventando de correr, que eu nunca fui de correr. Eu digo, pô, agora eu vou correr, só de raiva. Aí, correndo, daqui a pouco, Thalita desembestada. Eu digo, mas a menina estava mostrada. Antes ela corria 500 metros, dava enxaqueca. Ficava passando mal. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus. Aí ela porque está fazendo assessoria, né? Então ela sabe todas as instruções. Olha, Lucerna, tem que fazer, me dando aula. Eu digo, olha, tem que fazer assim, assado, tem que ficar leve, não sei o quê. Não coloca os ombros, não pode estar com os ombros pesados. E me instruindo, né? Daqui a pouco 1 quilômetro, 2, e eu lá. Quando foi chegando no 3, eu já comecei Thalita, eu vou caminhando, né? E ela, eu vou continuar. E continuou. Eu olhei para a cara dela e digo, mas parabéns, viu, Thalita? Mas ela disse uma coisa interessante. Ela disse, Lucerna, por que é que tu acha que eu estou correndo de short? Tem um short apropriado para a corrida, né? Assim, que ele é mais leve. Aí eu disse, eu não sei não, né? Não é porque está na moda, não. Ela disse, não. É porque com a leg, as pernas ficam mais pesadas. Eu digo, Thalita? Ela disse, Quando você tiver com um short, você vai perceber que as pernas elas ficam mais leves. Agora, Matos, eu fiquei pensando sobre isso. Se a diferença de um pedaço de pano, porque o short dela era comprido, porque ela é gospel, ela é evangélica, viu, gente? Porque não é que você tem, vamos para o recadinho de Jeová, não é porque você é atleta, porque você faz atividade física, malha, que você tem que ir causando escândalo, não. Porque você representa um chamado Jesus. Então ela estava com um short de evangélica, gospel, crente, né? Aqui, um pedaço de pano da parte do joelho,
perto do joelho, para baixo, um pedaço de pano, estava impedindo, né, deixando as minhas pernas mais pesadas para correr. E eu fico pensando, e os pesos que muitas vezes a gente está levando dentro de casa? Amados, a vida com Deus tem que ser leve. A vida familiar tem que ser leve. Vida leve não é uma vida sem problema, não. Vida leve não é uma vida sem pressão, não. Não existe isso, não. Todos nós vamos passar. Mas uma vida leve é entender que algumas coisas que está no seu controle, você fazer, você soltar, você pode soltar. E depender da graça de Deus te assistindo para você andar, mesmo diante daquela pressão, entendendo que Jesus ele tem um jugo que é suave e que é leve. E que toda sobrecarga a gente pode lançar nele. Amém? Com relação a esse de desembaraçado de peso, nem sempre você vai conseguir desembaraçar o peso do seu cônjuge, dos seus filhos, de quem você convive no dia a dia. Mas você é responsável por você. A Bíblia diz que somos nós que desembaraçamos. A Bíblia não diz, desembarace o peso da sua esposa. Não. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não é o outro. Porque muitas vezes na caminhada de uma família, e como Luciana falou, a gente não só lida com marido e esposa, mas lida também com relacionamento de pais e filhos. E na grande maioria das vezes, quando a gente vai ouvir alguém falar, nunca é, eu fiz isso, eu errei assim, eu fiz assado, eu falhei com... Não, sempre é apontando. Sempre é a síndrome adâmica. A mulher que tu me destes. Também é esse filho que me azucrina. É isso que acontece. Não é porque a minha família, eu não cresço, eu não avanço, por isso aqui. E a gente não olha para a gente e fica, em vez de olhar para o espelho, olha para o retrovisor. E fica aquele aquieta-reda. Quando vem o outro, ele diz a mesma conversa. E qual é a versão verdadeira? Porque um tem uma versão, o outro tem uma versão. A versão verdadeira é a do Senhor, que tudo vê. E Ele sabe quais são os pesos que têm impedido da gente correr essa carreira com desenvoltura. Como o Luciana falou, eu estava tratando sobre essa questão de leveza, e eu disse, quanto mais leve, mais veloz. Quanto mais leve você for, sabe, quanto mais livre de peso você for, faça um teste. Não hoje, amanhã, saia para, corra 50 metros. Pega alguma coisa, uma bolsa, ou sai sem pegar em nada, para você ver a diferença. Para você ver que você vai chegar naquele lugar, no destino que você quer. Se eu saísse daqui, desse uma corrida daqui para o Leão, se eu fosse com essa caixa na mão, eu não ia ter a mesma desenvoltura se eu fosse livre. Então a gente é que precisa desembaraçar desses pesos. E sobre isso a gente vai tratar. É certo que a gente podia passar a noite todinha ou ter uma conferência só para falar sobre os pesos que a gente precisa soltar para seguir o plano de Deus para a nossa família. Amém? Mas eu creio que aquilo que o Senhor tratou conosco, para a gente tratar para você no dia de hoje, já é bem suficiente para você dar a largada. Amém? Amém? Ou para você voltar a correr uma carreira leve. Amém. Porque eu já declaro, por uma boca profética, que a tua família, nesse ano de 2025, será leve a corrida que vocês vão correr. Amém? E quanto mais leve, irmãos, quanto mais você avança nos planos, nos propósitos de Deus, quanto mais você segue os planos de Deus para a sua vida e para a sua família, irmãos, mais as bênçãos vão lhe alcançar. De todo lado vai chegar. Amém? Por quê? Porque Deus, Ele ama ao filho que está andando naquilo que Ele coloca para ele andar. E é impossível esse galardão não se manifestar. Amém? Então nós precisamos soltar algumas coisas. O Espírito Santo talvez já esteja ministrando no seu coração. Algumas coisas que você precisa soltar para correr essa carreira chamada família de forma leve, sem peso, sem embaraço. Mas existem algumas coisas que a gente sempre, quando fala por família, Luciana, parece repetitivo, mas amados, mas é porque só muda de endereço.
Os problemas familiares, eles só mudam de endereço. Mas quando a gente senta, são as mesmas coisas. Por exemplo, quando num contexto familiar, na família, está havendo indiferença, como é que essa família vai correr a carreira que está proposta para ela? Uma carreira de vitória, de sucesso, uma carreira abençoada, se está havendo indiferença. Indiferença, amados, é um peso que, se você tem andado indiferente com alguém da sua família, deixe isso hoje aqui no altar. Diga: Senhor, Lucerna, mas ele não merece, ela não merece. Mas não diz respeito ao outro, diz respeito a você. Deus está falando com você. É você que precisa tirar de dentro dessa bagagem que você carrega, nessa carreira, é você que precisa tirar a indiferença. Lucerna, mas foi ele que errou comigo. É ele que tem que vir falar comigo. Não foi ela que errou comigo. Mas indiferença é um peso que faz com que a gente não avance naquilo que Deus propôs para nós como família. Tem coisa pior do que você lidar com um indiferente. Alguém aqui já lidou com um indiferente? Indiferente, amados, é aquela pessoa que faz de conta que você não existe. Indiferença, amados, é desprezo. É você olhar para o seu filho e fazer de conta que ele não está ali. É você olhar para a sua mãe e fazer de conta que ela não está ali. Seu pai, seu esposo. Isso é triste. E, pasme, existe nas famílias. Mas eu quero correr a carreira que Deus me propôs. Com um peso não corre. Ou até tenta, mas não chega no alvo. Então trabalha isso no teu coração. Se há indiferença, solta esse peso. Trabalha isso em nome de Jesus. Amém? E quando Luciana fala sobre a questão de indiferença, sabe, certa vez o Senhor disse: filho, indiferença é ódio disfarçado. Amém? Você ficar com uma pessoa como se ela não existisse. A gente gosta de dar o exemplo da indiferença, fazendo uma analogia com um defunto, né? Eu creio que aqui todos vocês já foram num velório. Se você for no velório, tente esmurrar o defunto, para ver se ele vai reagir. Tente fazer contar uma piada, para ver se ele vai rir. Não. Tente segurar ele, para ver se ele vai ficar com mais calor. Temperatura do corpo. Não, por quê? Porque ali é um corpo indiferente. Só é um pedaço de carne. Eu digo, dentro das famílias, muitas vezes, dentro das famílias está acontecendo isso. Pessoas mortas dentro de casa, por causa dessa indiferença. Que não se falam, não tem prazer de se sentar para tomar um café. Irmãos, meu Deus, eu vou do plantão, hoje eu cheguei do plantão. O meu desejo sempre é chegar o mais cedo possível, para eu aproveitar da minha família o mais tempo possível que eu tiver de aproveitar. Porque era um dia que eu não ia estar saindo, porque geralmente quando eu chego do plantão, descanso um pouquinho, já corro para cá. Não, hoje era o dia, e Vitor e Thalita chegaram, eu queria estar com eles, eu queria estar com minha família. Eu queria estar com a minha família, porque isso é um presente de Deus. Um colega lá atrás, irmãos, eu já contei isso para alguns, talvez alguns não viram esse testemunho. Colega meu lá atrás, a esposa crente, 6 filhos ele tinha. E esse colega um dia trocou um serviço comigo, só para ele sair à noite. E um dia conversando com ele saindo do plantão, 7 da manhã, plantão carregado, irmãos. Trocou de roupa, tirou a farda, tomou um banho, colocou uma roupa, botou lá um perfume cheiroso. Disse: papai, tu vai para casa, vai resolver alguma coisa no banco? Ele disse: não. Rapaz, todo dia que eu saio do plantão, eu faço questão de ir para o calçadão da Venâncio Neiva, em Campina Grande. Quem sabe que é um lugar onde tem café, o pessoal fica lá. Hoje em dia nem tanto, mas os mais antigos vão para lá, iam ler jornal, iam conversar, falar de política, falar de esporte. E tem um café lá e o pessoal fica por muito tempo, né? Principalmente os aposentados. E eles: não, eu vou para esse lugar, preste atenção, gente, porque eu fico lá até meio-dia, para voltar, quando voltar, não ter nenhum filho em casa, porque se eu chegar vai ter zoada,
E eu não aguento zoado de menino, correndo e brincando e falando, e querendo brincar comigo, e nem tampouco o moído da esposa no pé do ouvido. Então eu deixo tudinho ir, porque eles estudam todos à tarde, e a minha esposa também trabalha à tarde. Aí eu chego e vou dormir. Irmãos, isso não existe. Isso não é família. Como pode você não ter prazer de ir para a sua casa, você não ter prazer de estar com os seus? Precisamos mudar alguma coisa. A gente precisa entender, sabe, que esse lado, essa indiferença, esse comportamento, irmãos, dentro de casa, precisa ser extirpado. Se no nome de Jesus tiver alguma família aqui, marido, esposa, ou você com seus filhos, e tiver nesse cenário, ou aqui acolá esse cenário se levantar, para uns vai ser vacina, para outros já é remédio, talvez controlado, de você dizer um basta nessa noite, e mudar o comportamento a partir de você. A partir de você, se desembarace desse peso. Porque se o outro começar a ver a sua mudança, você não vai precisar mais pedir para ele mudar. E tem um outro peso que também anda junto com a indiferença, que é a falta de comunicação, né? Ou a gente pode também trazer a questão da comunicação. Existe comunicação, mas é comunicação violenta. Que aí entra também um outro peso, que é a questão da falta de respeito. Então, Lucerna, lá em casa todo mundo fala, mas como é essa fala? Um gritando com o outro, um esculhambando com o outro, falando o que não é para falar para o outro. Então, não está havendo indiferença no quesito de silêncio, não está havendo falta de comunicação, está tendo comunicação, mas é uma comunicação violenta. Uma comunicação que sempre acaba em confusão, sempre acaba em briga. Não existe diálogo, não existe nenhum tipo de um fala e o outro escuta, e não é o programa Fala que eu te escuto, não é isso não, né? Mas assim, não existe. Então a gente precisa, eu sei, amados, eu sou família também. Eu sou família também, eu vim de uma família também, eu sei o que é família. A gente não é diferente de você não. E eu sei que tem hora, né, que a gente quer falar, tem hora que a gente quer ficar mudo, porque sabia que o ficar mudo é uma linguagem também, é uma comunicação. Você está comunicando algo que é indiferença. Me deixe quieta. Me deixe quieta. Eu sei o que... É bronca. É bronca. Eu sei que acontecem essas coisas. Mas aí entra o quê? Entra a comunicação. Então, na hora que a gente não tira a indiferença, na hora que a gente não tira a incompreensão, porque é um outro peso, quantas famílias com problema, porque um não compreende o outro. Lucerna, mas o meu marido não sabe o que eu gosto. Não, ele não sabe não, você tem que dizer. Verdade. Ô Lucerna, e meu menino não sabe do que eu gosto. Sabe não, você tem que falar. Aí o marido, mas Lucerna, minha mulher já sabe como eu sou, o que eu gosto. Sabe não, você tem que falar. Irmãos, quantos versículos você já sabe e ainda não pratica? Não é o saber. Não é o saber simplesmente. Porque muitos sabem, mas não praticam. Sabe que deve fazer daquele jeito e não faz. Mas a gente precisa entender, irmãos, que além de saber, a gente precisa colocar. Não é perseverança? Correr com perseverança, bota força, sabe? Para rir para o teu cônjuge, quando você está querendo esculhambar ele. Quando você está querendo brigar mesmo. Quando você está querendo, sabe, sair de casa porque não está mais aguentando aquele clima. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Quem faz o clima somos nós. Amém? Na nossa casa tem que ser o refrigério de um ar-condicionado espiritual. Sabe o que é ar-condicionado? É um ar que é condicionado. Condicionado para esfriar. Então, se está pegando fogo para o lado negativo, ligue o ar. Você entendeu?
Se o negócio está pegando fogo, a confusão está lá gerada, sabe, a situação está descontrolada, vá no controle remoto e ligue o ar condicionado. Condicione o que você quer para a sua família. Eu já decretei, irmãos, a minha família toda vai servir ao Senhor e anda em paz, integridade, respeito. Amém? São coisas que a gente precisa decretar, irmãos. Declarar. Se está havendo alguma coisa fora disso, então começa a chamar a existência o que você quer para dentro da sua casa. Amém? Tem um outro peso que a gente também precisa tirar, se ele estiver existindo, que é o egocentrismo. É o eu. Que difícil. Falei bonito agora, não foi? Meu Foi. amigo, fosse Treinei o dia dicionário, todinho, egocentrismo. Foi. Meu amigo. Deixa eu ver se tu anotou esse nome. Anotei não. Eu fiquei treinando em casa. Tu não viu não treinando? Brincadeira. É o egocentrismo, o individualismo. Amados, quando a gente está em família, não tem esse negócio mais eu, não. Troca o eu para nós. Mas eu não quero, mas não tem esse negócio de eu não quero. Agora a gente está tudo num bolo. Esses dias, Beto, a gente passou uns dias lá em João Pessoa com a família dele, né, que ele gosta de estar lá. E a gente voltou, aí ele disse assim, eu quero passar mais uns 2 dias lá com meus pais, com meus familiares lá, com minhas irmãs, tudo. Eu digo, mas a gente acabou de chegar. Pelo amor de Jesus. Aí eu fui e falei, eu disse, rapaz, eu não queria ir. Porque mulher é um moído, né? Eu digo, eu tenho as contas do rema para resolver, mulher é um moído. Aí lá vai, arruma mala, desfaz mala, e lá vai, organiza. Aí eu disse, rapaz, eu não queria ir não, eu tenho as coisas do rema e... Aí ele disse assim, ô Luciano, a João Pessoa é aqui tão pertinho, no instante a gente vai e volta. Aí eu de novo, né? Eu disse, mas eu não queria ir. Até falei para algumas pessoas, eu disse, eu não queria ir. Aí ele olhou para mim assim e disse, mas eu queria ir. Meus pais já estão idosos, já são velhos, eu queria ter mais esse tempo com eles. Aí eu, né, é o santo, né, Nana? Aí eu, santa também, porque se não houver renúncia, não é família. Então não tem que ser sempre do jeito que eu quero, emburrar, pois tá certo, pois vamos embora. E eu com a cara de bicho, né? Chegar lá em João Pessoa com a cara desse tamanho, todo mundo sem entender nada, e eles sabendo que é porque eu estava ali sem vontade, sem querer. Então tem coisa, amados, que a gente abre mão, tem coisa que a gente cede para a felicidade do outro e vice-versa. Então não tem esse negócio, tem que ser do meu jeito. Isso é o homem, a mulher, os filhos. Tem que ser, não, mas tem que ser do jeito da palavra. Tem que ser do jeito que vai ter comunhão, harmonia, conversa. Amém? Esse lado aí, irmãos, eu vou dar um breve testemunho meu. Nós casamos, eu tinha 20 anos. Luciano engravidou, 3 meses de casados. Então, com 21 anos de idade, eu tive Vitor. Com 24, eu tive Daniel. E deixa eu dizer, no dia que Vitor nasceu, na verdade, no dia que eu casei, mas quando o Vitor veio, né, o filho, até hoje, eu não consigo, por exemplo, comprar alguma coisa que eu não pense na família. Eu vou num shopping, eu quero comprar uma blusa para mim, eu quero comprar uma calça, qualquer coisa. Mas sempre me vem algo que eu quero fazer para a família. Vou fazer uma feira, irmãos, e eles agora não estão mais conosco, mas eu fico pensando em fazer algo para levar para um deles. Sabe que é uma coisa que não tem mais como desconectar. E quando ele não... engraçado. Aí Vitor está morando agora em Campina Grande, né? Aí ele não tem, às vezes, não tem como mandar para lá, assim, a mercadoria, vamos dizer assim, o biscoito, o negócio. Aí ele tira a foto do corredor das coisas que os meninos gostam. Os meninos não, né? Os homens já, os velhos. Aí ele tira a foto e faz... Estou me lembrando de Vitor. Eu digo, Beto, pelo amor de Deus, Beto. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí, nem que tá... Vitor gosta de margem, não sei... É como ele fala, sempre pensando, mas né? Irmão, porque quando você está realizado, quando você procura ser realizado, tudo fica mais tranquilo, tudo é mais fácil. Deixa eu dizer uma coisa a você, homens, vá por mim. Tire os olhos de você, coloque os olhos na sua família. Amém? Seja o último da fila. Outra coisa, observa as tuas palavras. Se na sua boca não sai mãe, pai,
filho, filha, esposa, esposa. Se na sua boca você fala de tudo e de todos, mas nunca sai da sua boca algo positivo, negativo não, algo positivo, tem alguma coisa estranha. Oh, coisa boa. Quem é solteira aqui? Solteira. Solteira? Amém. Solteira. Solteiras. Presta atenção quando você for conversar com algum jovem, algum rapaz, algum homem, né, que você esteja pensando, ou ele esteja investindo na sua vida. Em nome de Jesus, presta atenção se ele ainda tem família, como ele fala sobre os pais, sobre os irmãos. Porque, deixa eu te dizer, da forma que ele está vendo os pais, vendo os irmãos, dentro da tua casa vai ser do mesmo jeito, talvez pior. Agora, se eles veem, ou eles agem de uma forma saudável, vá em frente, vale a pena. Porque você precisa, irmãos, não é porque, como Luciana falou, meus pais estão com 82 anos, 81 anos de idade. E não é porque eu tenho uma vida independente, estou longe deles, se eles estão vivos ainda, são meus pais, e a Bíblia diz que eu devo honrar pai e mãe. Não diz que eu devo honrar pai e mãe por ele ser bom. Amém? Quem coloca isso, quem acrescenta isso somos nós. Mas lembre-se que em Apocalipse diz que aquele que acrescenta um i, um tio, uma vírgula, àquilo que está escrito, vai trazer problema para a sua vida. Então não queira colocar mais. Não mais isso, não mais aquilo. A Bíblia não tem esses mais. A Bíblia diz que nós devemos honrar. A Bíblia também diz, pais, que você não deve irritar seus filhos. Mas a Bíblia diz, filhos, que a gente deve honrar os nossos pais. A Bíblia diz, e a gente precisa tirar esse peso dessas coisas, né? A Bíblia diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Mas sabe um peso que muitas vezes estamos carregando dentro de casa, seja esposa, seja marido? Mágoa. Seja pai, seja filho, ressentimento. Isso é uma desgraça. Isso é algo que vai paralisar a sua carreira. Você vai começar a correr lento se você não tratar a mágoa. Se você tem mágoa de algum ente da sua família, pode ser talvez um tio, um avô. Se você tem mágoa e você não lida com isso, isso daí vai ser como, deixa eu te dizer, isso não é praguejando não. Eu estou dizendo algo que é bíblico. Porque a raiz de amargura causa dano terrível. É o que está escrito. E além da pessoa sofrer, quem está junto dela também sofre. Porque ela tem essa tendência de se tornar como um câncer em estado terminal. E quando você for tratar, talvez não dê mais tempo de tratar. Porque já deu metástase. E eu estou falando de coisas espirituais. Amém? Então precisamos ter esse cuidado, sabe? Com relação à mágoa, com relação ao ressentimento. São pesos que a gente carrega. Sabe? Tem pessoas que, porque o marido ou a esposa errou lá 10, 15 anos atrás. Se o coitado deixa a toalha molhada em cima da cama, começa a confusão da toalha molhada. Aí de repente a pessoa vai e esfrega na cara do outro o que ele errou há 10 anos atrás. Ou seja, está entranhado aquele problema dentro de si. E a gente precisa liberar isso. Ah, pastor, mas essa condição quem causou foi ele. Mas você é quem está preso. E Deus não lhe chamou para você viver desse jeito. E não tem como. Nas famílias, essas coisas elas irão surgir. Indiferença, incompreensão, falta de respeito, mágoa, ressentimento, vai surgir. Agora, cabe a nós, se a gente vai segurar essas coisas ou a gente vai trabalhar elas. Porque vai surgir. Como é que se trabalha essas coisas? Andando em amor, andando na palavra, se enchendo do Espírito. Porque a gente já sabe que essas coisas, elas ou surgiram, ou estão surgindo, ou vão surgir. A gente já sabe. Vai acontecer em algum momento da nossa vida. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então, em algum momento, a gente age em incompreensão. Em algum momento, a gente age com falta de respeito. Em algum momento, a gente age com indiferença. Ou não é, irmãos?
Em algum momento essas coisas elas irão acontecer. A gente magoa, é magoado. E aí, o que fazer com esses pesos? Soltar eles. Se enchendo da palavra, se enchendo do Espírito, considerando Deus e não os teus sentimentos. Não segura os teus sentimentos, segura a palavra. Porque os teus sentimentos, eles não vão te levar a um bom lugar, mas a palavra vai. E os teus sentimentos, eles são possíveis de ser mudados. A palavra é que nunca vai mudar. Então é melhor a gente ficar com aquilo que nunca vai mudar. A palavra de Deus que é imutável. Amém? Se você der credibilidade à palavra, seguir as instruções que Deus lhe dá. Por exemplo, o que é aquilo que nós falamos hoje. E você disser, rapaz, eu vou colocar em prática isso. Eu duvido a sua condição não mudar. Amém. A sua família não mudar. Credibilidade à palavra. Se encher do Espírito. Irmãos, isso não caiu de moda, não. Amém. Pastor Buddy, quando ele aconselhava alguém, a primeira coisa que ele dizia a essa pessoa, ele perguntava logo. Era curto e grosso. As conversas de Pastor Buddy, os conselhos de Pastor Buddy, eram muito rápidos. Porque ele olhava para aquela pessoa, ela descarregava algumas coisas, ele olhava para ela, independente dela estar certa naquilo que descarregava. Porque outra pessoa falhou com ela. Ele olhava para essa pessoa e dizia, irmão, você está andando na palavra? Está orando em línguas, rapaz? E a pessoa olhava para ele e dizia, pastor, eu... Vá ler a palavra, medite na palavra, ore em línguas, irmão. E essas coisas você vai saber lidar. Irmãos, quando nós dizemos solte esse peso, você jamais vai conseguir soltar o peso da mágoa se você não se apegar à palavra. Você jamais vai se desvencilhar de uma indiferença se você não se expor à palavra e entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Você não vai conseguir, irmãos, desenvolver uma comunhão saudável, uma comunicação saudável, sabe? Saber lidar e saber falar, mas também saber calar no momento certo, se você não estiver cheio do Espírito. Quanto mais a gente se enche das coisas naturais, mais a gente vai se parecer com o mundo. E, irmãos, o mundo está numa condição depravada. Não adianta e vai piorar. Porque o mundo jaz no maligno. Um dia como hoje, um momento como esse, sabe, isso é salvação para a nossa família. Sabe que até igrejas não tem mais momentos como esse para falar sobre algo mais importante para Deus. Não para ouvir as instruções de Deus para a sua casa. E a gente precisa, sabe, se policiar. A gente não pode relaxar, a gente não pode pegar a nossa família com leveza. Porque como Luciana disse, vai vir, irmãos, não é praga que a gente está dizendo, é vida que a gente tem. Não só experiência de casados, experiência de família, mas vendo em outras vidas, em outras famílias. Como eu digo quase todas as vezes, irmãos, para não dizer todas as vezes, que esse é um dos principais pontos, quando eu falo sobre homem e mulher dentro da igreja, marido e esposa, cristãos, ou pais, ou filhos, eu digo, a única causa, a única raiz de estar havendo essa desavença, essa confusão, a ponto até de haver separação, só existe uma causa. Ah, porque ele me traiu, ah, porque ele mentiu, ah, porque ele fez isso, ah, porque ele foi indiferente. Não, isso é consequência, irmãos. Só existe uma causa. Aquelas duas pessoas ou aquela família crente decidiu não manifestar o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, que não arde em ciúmes, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Diz que ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Esse amor, irmãos, tem poder de ressuscitar relacionamento familiar. E eu louvo a Deus pela direção do Espírito, que a liderança de família teve o desejo de nesse mês ler esse livro que é a Bíblia do Kenneth Reagan. Amor, o caminho para a vitória.
Preste atenção, olha a frase. Amor, vírgula, o caminho para a vitória. Quer ter vitória na tua casa? Quer ter vitória no teu casamento? Quer ter vitória vendo teus filhos crescerem e avançarem? Ama. Manifesta esse amor. Hoje de manhã, quando eu cheguei, fui descansar um pouco. E quando eu me levantei, vi Thalita lá em casa. Aí quando eu me levantei, estava aquele silêncio. E quando eu vim no corredor, a porta da cozinha estava fechada. E às vezes elas deixam porque se deixar aberto o vento atrapalha lá alguma coisa ligada. Aí eu saí de ponta de pé para fazer presepada. Família. Se família não brincar, não é família. E eu saí, olhando os quartos, nada, aquele silêncio. Eu parei para ouvir nada, aquele silêncio. Eu digo, o que é que eles estão fazendo? Ninguém disse que ia sair. Era 9 horas, eu cheguei de 8. Era 9 horas, aí abri a porta da cozinha. Ei! Não tinha ninguém. Pensa numa frustração. Eu digo, mas rapaz. Aí fui, mandei mensagem para ela, liguei para a Vitor, um foi para um canto, outro para o outro. Ela foi correr, ela contou. Mas irmãos, quando o Vitor chegou, elas chegaram depois. Eu estava tomando café. Só Vitor, tem um pão aí que eu preparei, coloca aí e tal no forno. Disse, pai, eu quero aproveitar e quero conversar com o senhor umas coisas. Ele começou a contar, irmãos, o que está acontecendo com ele em Campina. Não tem preço. Ele disse, pai, o Guto me chamou para conversar. Eu não vou dizer a você a conversa que ele teve, não. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, é que vale a pena você perseverar. Na caminhada de vida, nem sempre foi assim. Na caminhada dos seus filhos, talvez nem sempre seja como você está querendo que seja. Mas vai ser. Vai ser. Hoje eu estou vendo com os meus olhos naturais aquilo que eu tanto declarava. Hoje de manhã, Daniel chegou com o Daniel filho. E vamos para a piscina lá no apartamento. Vitor veio deixar a Thalita aqui e Celi. Porque Thalita é família e veio para ficar um tempo com a sua mãe. E eu fui, desci, estava Daniel filho, a gente brincou, se divertiu. Luciana, quando chegou lá e Daniel filho querendo subir, ela subiu e eu fiquei com Daniel. E ali conversando, ele disse, pai, ontem eu participei do ensaio do louvor. Eu vou ajudar amanhã no vocal. Não tem preço. Satanás vai perder todas as vezes. Família nasceu no coração de Deus. Família é projeto de Deus. Mas nem sempre foi assim. Pessoas olhavam para os meus filhos, principalmente Daniel, e muitos não acreditavam mais. Ele próprio não acreditava mais. Mas eu nunca deixei de acreditar. Vale a pena perseverar pelos seus, porque família nasceu no coração de Deus. Aleluia. Sabe, amados, só para encerrar, deixa eu dizer algo. Não espera a perfeição, não. Não espera a perfeição. Porque não existe. Não existe mãe perfeita. Filhos, não espere mãe perfeita. Não existe. Não espere um pai perfeito. Não existe.
Não espere um filho perfeito, não existe. Nós somos seres humanos que todos nós temos uma história. Que estamos num processo, que estamos correndo uma carreira. E às vezes nós somos cruéis. E exigimos do outro aquilo que a gente nem é. Exigimos que o outro, ele venha a se comportar onde muitas vezes a gente nem está se comportando. Exigimos uma perfeição do outro que a gente nem anda naquilo ali. E muitas vezes nós temos tanta misericórdia com a pessoa de fora. E somos tão cruéis e duros com aqueles de dentro da nossa casa. Não estou dizendo para você passar a mão na cabeça, não estou dizendo isso não. Mas eu estou dizendo você não exigir uma perfeição que nem você é. Não ser tão rígido e duro. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós como família, nós queremos que os nossos venham acreditar na gente. Pode todo mundo acreditar na gente, mas se os nossos não acreditar, não é a mesma coisa. Não é assim não? O que é que adianta você estar aqui na igreja, o pastor acreditar em você, o irmão acreditar em você, o diácono acreditar em você, bater nas suas costas, você é uma bênção. E você em casa, as pessoas não lhe veem assim. Não, amados, antes da gente querer ser reconhecido como bênção, como homem de Deus, como mulher de Deus, fora, a gente precisa reconhecer e ter isso, esse reconhecimento dos nossos. Mas a gente precisa ser mais misericordioso uns com os outros. Eu entendi que eu não posso exigir de Beto perfeição. Porque muitas vezes a gente quer a perfeição do outro baseada nos nossos gostos. Então eu quero que Beto seja assim, que Beto seja assado, que fala assim, fala assado. Não vai funcionar. Porque ele não tem que ser moldado a mim, ele tem que ser moldado à palavra. E a mesma coisa para filhos. Então pais, filhos, tenham misericórdia dos seus pais. Muitas vezes eles estão passando dores que nem te falaram. Muitas vezes eles estão passando algumas situações que eles nem falaram para você. Para lhe poupar. Tenha misericórdia do seu pai. Mas eu sei que nesse momento a gente está falando pelo Espírito. Algo profético mesmo, para quebrar coisas. A gente exige demais dos nossos. Parece até que a gente está num quartel. Não, mas a nossa casa não é um quartel. A nossa casa é um lar. É uma família de pessoas com personalidade diferentes, com gosto diferente, com dores, com sofrimento. Pessoas somos diferentes. Então eu tenho entendido essas coisas. E eu te digo, a família da gente, ela tem ficado melhor, porque eu decidi cobrar menos e amar mais. Eu decidi ser mais misericordiosa. Eu decidi entender que perfeição só existe em um, chamado Jesus Cristo. Aleluia. Que a gente saia daqui com essas verdades no nosso coração. Nós não somos chamados para matar os nossos. Nós somos chamados para levantar os nossos. Porque não adianta a gente levantar o mundo inteiro e a gente perder os nossos. Somos chamados para levantar e não para derrubar. Amém? Amém. Feche Glória os a olhos. Deus. Se tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, eu quero dizer para você o primeiro passo que um ser humano precisa dar para ter uma família estruturada é justamente nascer de novo. Se a luz não entrar, não tem como ajeitar essa bagunça. Se você está no nosso meio e você nunca confessou Jesus como Senhor,
ou por um motivo ou outro se desviou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar, eu quero te dar essa oportunidade. Quero orar por você, quero lhe abraçar, dar um bem-vindo. Tem alguém? Todos salvos? Você tem convicção da sua salvação? Você quer isso para a sua família? Esse é o maior presente que alguém pode receber. Ser chamado filho de Deus. Presente, título, posição, autoridade. Tem alguém? Todos salvos? Se você já é salvo, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em línguas, eu quero também te dar essa oportunidade. Os conselheiros estão aqui, pastor Aldemar, sua maravilhosa esposa Joana. Eles vão instruir você na palavra, vão mostrar que é bíblico para quem crê, vão orar junto com você e o Senhor vai te batizar. Tem alguém? Lembra que essa é uma das ferramentas. Ser cheio do Espírito, ser batizado no Espírito e permanecer se enchendo do Espírito é uma das ferramentas, não é, para que você possa correr sua carreira com perseverança, fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Amém? Glória a Deus. Então, obrigado por você estar aqui, estar recebendo dessa influência. E antes de vir para cá, eu desde segunda-feira que estou mantendo contato com o pastor Isaías. Em maio nós vamos ter uma conferência da família. Quero te dizer, e hoje a gente fechou a data. A gente tinha uma data, mas aí ele tinha um evento na igreja dele. E eu disse, não, eu quero vocês, eu conheço eles, conheço a família. E aí eu coloquei uma outra data, né, no mês de maio, final de semana de maio. Aí Betão, rapaz, nesse dia, tudo bem, a gente vai fazer um evento aqui. Eu digo, não, que é isso? Eu desmarco, boto em outro dia, mas eu quero vocês. Eu marquei outra data. Aí ele foi e mandou uma mensagem, Betão, é o casamento de Sara, a filha dele vai casar nesse dia. Eu digo, pois meu irmão, vai ser naquela data que a gente não vai mexer, mas vai dar certo. E ficou. Então, dias 22, 24 e 25 de maio, o último final de semana de maio, teremos o nosso evento da família com o pastor Isaías e Ana Fábia. Amém? Nós estaremos também ministrando em um dos dias, mas você vai ver que como vai ser bom, gera expectativa, e tudo aquilo, irmãos, que o departamento de família trouxer para você, pega junto, pega, porque isso é bênção para a tua vida. Amém? Pastor Peterson, Adriana, oh glória, povo bonito, meu Deus do céu.